Já são 20 horas, então vamos dar início à nossa reunião de hoje, iniciando nossa prece. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, mentalizando Jesus em nossos corações. Vamos serenando os pensamentos, sentimentos, elevando-nos até o Criador, que é o nosso Pai Celeste. Vamos harmonizando com os bons espíritos, harmonizando com o nosso amado Jesus, para que possamos estabelecer essa ligação, essa corrente fluídica de pensamento com os bons espíritos, para que possamos, nessa noite de hoje, receber todo o amor, né, toda a luz, bons espíritos, que possamos tirar proveito dos textos de hoje, das reflexões de hoje. Que Jesus ilumine os nossos caminhos, ampare a todos, ilumine nossos passos. Pedimos a Jesus que essa luz que é derramada sobre todos nós agora seja derramada sobre todo o nosso planeta e possa abençoar cada um que sofre, mentalizando todos aqueles nossos companheiros que sofrem, são doentes, todos aqueles com os quais cada um de nós é levado no pensamento, eles vão ser agora, nesse momento, recebedores da luz, do esclarecimento. Pedimos especialmente em favor dos sofredores ali da Venezuela, que sofreram a consequência do terremoto, e todos os irmãos que encarnaram sejam atendidos, sejam amparados. Que tiveram seus irmãos, seus familiares encarnados, sempre bem assistidos, e aqueles irmãos ainda, que muitos deles estão desaparecidos, os que estão desencarnados, recebam a luz, e aqueles também que estão ainda aguardando resgate, que Jesus possa abençoar, que os amigos espirituais possam amparar cada um desses irmãos, levando socorro, amparar todos. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, Marinha, tudo bem com você? Boa noite, Maurício. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos hoje falar do tema, ele fica no Evangelho segundo o Espiritismo, e fica lá no capítulo 23, Estranha Moral. Nós vamos falar do deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E é interessante que nesse capítulo, né, Estranha Moral, quando fala estranha moral, é uma moral que é um pouco estranha, né? Que soa esquisito. Quando Jesus fala que aquele que quiser vir a mim e não odeia seu pai, não odeia sua mãe, não odeia seus irmãos, não é digno de mim. Depois tem outra passagem que fala que é necessário que, para me seguir, precisa abandonar os pais e as mães. Aí outra passagem interessante que ele fala que eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a divisão. Mas se nós formos olhar o sentido verdadeiro, o sentido espiritual, né? O sentido mais espiritual das palavras, nós vamos conseguir entender melhor. Nós vamos conseguir entender. Mas, às vezes, nós não entendemos porque nós queremos entender o lado material. Não tem o que nós vamos discutir mesmo hoje da estranha moral, é a parte que fala do deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Então, o homem, dando sinal que queria seguir o mestre, aquele homem ouvia atentamente os ensinamentos de Jesus e se manifestou revelando o desejo de seguir Jesus. Aí o que Jesus falou para ele? Aí ele primeiro fala com o mestre: mestre,
eu quero te seguir. O que Jesus fala para ele? Fala assim, segue-me. Beleza, segue-me. Então Jesus deixou bem claro, segue-me. Mas depois, ele pergunta, Senhor, mas primeiro, permita que eu vá enterrar meu pai. Primeiro, eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus fala para ele a seguinte, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então a gente começa a tentar entender, né? Parece chocante, não parece? Uma pessoa que está ali vai seguir o mestre, mas o pai dele desencarnou, o corpo do pai dele está morto lá em casa, e ele pede, mestre, deixa que eu vá lá enterrar meu pai primeiro. O que vocês acham? Você acha que Jesus ia se opor a isso? Será que ele ia se opor a que aquele homem, aquele jovem, talvez, fosse exercer, né, aquela obrigação de ir junto da família dele, lá junto com a mãe dele, junto com os irmãos dele, passar aquele momento difícil ali juntos, a família, e enterrar o seu pai? Será que Jesus seria contrário a isso? Sumiu. É lógico, não seria, né? Mas, aqui, olhando, parece que Jesus está incentivando a impiedade, né? A impiedade filial. Mas nós podemos entender, às vezes, se nós olharmos o lado espiritual, vamos perceber coisa diferente. Não condiz com a essência de todos os ensinamentos de Jesus, que tem por base o amor e a caridade ao próximo. Então, se Jesus pregou sempre a caridade, você imagina bem, no dia que o pai desencarnou, mesmo que ele não vá por conta do pai que está desencarnado mesmo, mas tem a mãe que está precisando dele, tem irmãos, tem os familiares que estão precisando dele, do amparo ali. Então, fica parecendo estranho isso, né? Mas o que nós podemos entender por mortos, enterrar os mortos? Aí nós pegamos duas categorias de morte. Então Jesus fala de duas, ele aproveitou esse momento para ensinar a diferença entre a morte do corpo e entre a morte espiritual. Ele não queria dizer morte no sentido de encerrar a vida do espírito, não. Mas no sentido de provisoriamente o espírito está morto. Morto por quê? Está sem nenhuma ligação com o Pai Celestial. Ele não está preocupado com as coisas espirituais. Ele está preocupado com as coisas materiais. Então todos nós que estamos aqui hoje, quando nós estamos ligados às coisas materiais mais do que espirituais, nós somos esses mortos que Jesus declarou. É aquele que está ligado às coisas materiais. Então, ele não censurou o filho que queria sepultar o pai, com certeza. Mas ele fez um convite para ele cuidar dos interesses da vida espiritual. Então, Jesus aproveitou o momento e o convidou para a vida verdadeira. Cuidar das coisas espirituais. Que Jesus o chama. Quando ele fala, quanto a ti, vai ensinar o reino de Deus àqueles que precisam entender o reino de Deus. Então, ele orientava, não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. E o mais importante para nós não é o corpo, não é o tanto de dinheiro que eu vou ter, não é a beleza do meu corpo, ou não é a posição social que eu ocupo, mas o que Jesus interessa para nós mesmo, que ele nos mostra o interesse verdadeiro,
é nós nos preocuparmos conosco mesmo, como espíritos. Porque é interessante, antes da gente refletir sobre esse tema, a gente pensar que nós não somos matéria. Nós usamos essa matéria, mas nós somos espíritos. Nós somos espírito. Então, eu sou um espírito que tem um corpo, mas não sou um corpo que tem espírito. O corpo, ele não tem autonomia nenhuma. Tirado o espírito, o corpo morre. Da mesma forma, pega um motorista e um carro, né? O motorista é o que guia, é a inteligência que conduz o carro. Tirado o motorista, o carro não anda. Tem que ter alguém para conduzir, que é o espírito, né? Que é o condutor. Então, lembrando disso, você pensa, mas aí quando o carro acaba, o carro, desses carros que não tem mais condições, ou bate, aí manda o ferro velho, e não tem mais condições de conserto, o que acontece? O que acontece? O que morreu ali? O que morreu foi o carro. O condutor não. O condutor vai adquirir um outro carro, ou seja, depois, fazendo analogia com o corpo, ele vai adquirir um outro corpo para reencarnar, ter uma outra encarnação, ou andar sem o carro um tempo, né? Anda sem o carro, mas está vivo. E depois pode comprar outro carro. O que acabou foi o carro, não o condutor. Então, o mesmo caso acontece com a gente. Então, meu corpo chega a ponto que ele não consegue mais viver. Ele tem que ser abandonado. Mas eu vou continuar vivendo. Meu corpo vai para o cemitério, vai ser sepultado, mas eu continuo na vida espiritual. Então, quando Jesus ele está preocupando, não se preocupe com o corpo. Pensa antes do espírito. Então, preocupar com o corpo, quando quer falar, não é no sentido de não cuidar dele. Cuidar nós precisamos, né? Cuidar precisamos. Precisamos de alimentar direito, precisamos de atividade física, precisamos de tirar o médico quando a doença vem. Nós temos que cuidar dele. Mas não pensar que é o corpo que é o importante. O importante é espírito. Então, Jesus falou. Estamos me ouvindo? Espera um pouquinho. Diga na boa. Não tem não. Acho que é isso aí. Então, continuando, acho que lá ali saiu, né? Mas volta, daqui a pouco. Então, Jesus orientar, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas a pátria espiritual, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, Jesus queria dizer assim, olha, a sua pátria, a sua terra, não é aqui não. A sua terra é no mundo espiritual. Ou seja, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no mundo espiritual. A verdadeira vida é pátria espiritual, que é a vida normal do espírito, né? A existência terrestre é uma espécie de morte. Ele quer mostrar para nós também ainda que a nossa vida aqui na Terra, em comparação com a vida espiritual, é uma espécie de morte. Como se nós estivéssemos todos praticamente mortos. Porque se nós analisarmos com as obras mesmo de André Luiz, de Kardec, Emmanuel e outros autores espirituais, nos mostram que a vida verdadeira é a vida espiritual. E quando nós estamos aqui, nós estamos sem compreender as coisas. Nós não lembramos do passado, nós não lembramos de outras vidas que nós tivemos no passado, não lembramos de muita coisa que aconteceu com a gente no mundo espiritual. Então, nós estamos aqui meio que sonâmbulo aqui na Terra. Então, por isso que é
espécie de morte se nós compararmos a vida espiritual. E o corpo físico nosso, né, não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito. Então, ele cobre por um tempo e depois ele deixa. Então, o verdadeiro guilhão, o corpo, né, que prende o espírito é a gleba terrena, do qual se sente feliz quando se liberta do corpo. Geralmente o espírito consegue felicidade quando se liberta do corpo. Então Jesus fala: siga-me. Esse convite é para quem? É para aquele homem e para todos nós. Para todos nós recebemos convite, siga-me. Então Jesus faz acompanhar de um programa intenso quando ele pede para ele segui-lo. Então seguir seria o quê? Seguir é muito mais do que acompanhar fisicamente. Pelaquela época ele saía, né, andando mesmo. E a gente, quando a gente ouve que Jesus chama para seguir, a gente parece que tem que entender que era ele estava chamando discípulos para acompanhá-lo nas caminhadas que ele fazia na região lá da Judéia, ou de Samaria, ou daquelas regiões próximas. Mas quando ele queria dizer, quando ele fala, siga-me, ele não queria dizer que acompanhasse ele fisicamente, mas que pudesse seguir os seus ensinos. Ou seja, mudar-se de comportamento, aprender a participar, fazer a renovação interior, iniciando na renovação íntima e prosseguindo no esforço de praticar o fundamento do Cristo. Então, Jesus chamava para seguir. Então, para aquele homem, quando ele pediu, primeiro, permita que eu vá enterrar meu pai. É claro que podia lá fazer o sepultamento do pai dele, com certeza, e seguir Jesus. Porque ele ia lá, ajudava, consolava sua mãe, consolava seus irmãos, e fazia o trabalho do sepultamento. Agora, tem um problema que acontecia na Judéia, ou lá nos judeus, é que geralmente naquela época o inventário tinha muito a ver com a relação da presença. Então, um filho que não participasse do sepultamento, do velório, ele podia ser cortado do inventário. E possivelmente esse homem, ele estava com muita preocupação. Como Jesus lia, né? Lia nas pessoas a sua preocupação. Então, Jesus leu o seu pensamento e viu a ligação que ele estava com o lado material. Pois Jesus falou: deixe que os mortos testem os mortos, mas vá ensinar o reino de Deus, não se preocupe com a vida espiritual. Então, o Divaldo Franco psicografou as mensagens no livro Jesus e a Atualidade, pelo espírito Joana de Ângeles, e ela fala o seguinte, né? Qualquer pessoa poderia sepultá-lo. Então, ela faz um comentário dessa passagem. Aí ela diz, qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, rapaz, poderia encarregar-se da sua iluminação. Então, esse rapaz que queria seguir Jesus, mas pediu que primeiro permitisse que ele fosse sepultar o pai. Aí ela diz que o sepultamento qualquer pessoa podia fazer, mas a iluminação dele só cabia a ele. Aí ela diz que Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou e sabia o motivo real de sua recusa, porém deixou livre para decidir. Então, Jesus sabia que a preocupação dele era financeira, era com os bens materiais, mas deixou ir, porque ele queria, né? Aí ela fala o seguinte, que ele foi sepultar o pai e não voltou. Ele foi embora
para sepultar o pai, para depois voltar, e não voltou. E Jesus sabia disso. Por isso Jesus já falou para ele, quanto a ti vai pegar o reino dos céus. Jesus tinha lido no seu pensamento. Aí ela fala, perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim, então muitos de nós agimos assim. Observa o que, aí ela dá um conselho para nós, observa o que elegeste para a tua existência atual. Seguir a vida e vivê-la ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido, no esquecimento. Aí ela fala, desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não te arrebatará, e o que seguirá contigo? O que nós possuímos, né? Que a morte não vai levar com ela. Ou seja, o que nós possuímos que nós podemos levar para nós no mundo espiritual? O que nós temos? Porque a casa que o senhor tiver, ela fica. O dinheiro que eu tiver, fica. O poder sobre as pessoas que estão aqui, fica. A posição social que eu tinha, fica. Tudo fica. O que não fica é a conquista da alma, ou seja, a nossa melhoria moral, a nossa bondade, nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao próximo, a nossa alegria de viver, de fazer as coisas certas. Tudo isso é o que a gente leva. Ou também os erros, né? Então, quando nós somos egoístas, levamos egoísmo. Como somos invejosos, levamos a inveja. Se somos maldosos, levamos a maldade. Se tínhamos um desejo de vingança de alguém, vamos levar esse desejo de vingança de alguém. Então, as coisas boas e as coisas ruins da alma, levamos. É isso que Jesus quis dizer, que a gente tem que preocupar com as coisas do Espírito, para levar coisas boas. Construir um tesouro de coisas boas para a gente levar. Aí ela ainda fala, usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. E ela nos pergunta, que responderias a Jesus nesse momento? Quando Jesus fala para mim, Maurício, siga-me. No meu sentimento, o que eu respondo para ele, será? O que nós respondemos para ele? Aí ela continua falando, queixas-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, para resgatar, reeducar. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente e talvez complicada. O momento é este. E ela mostra para nós que se nós formos postergando muito, né, às vezes chega um momento que nós teremos muita dificuldade. As coisas complicam, né? Mas é importante aproveitar esse tempo. E ela diz ainda, deixe de permear pela presença de Jesus. E feliz, segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão significado afligente e contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no bumbo da grande luz, superando a noite que te aturdes. Ou seja, se ela quer mostra para nós que quando nós superamos problemas, nós passamos a viver para a vida espiritual, os problemas vão desaparecendo. E nós vamos enxergando coisas melhores, a nossa vida será mais alegre, mais feliz. Também ainda, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem um trecho que ele fala o seguinte, acorda
e ajuda. Ele analisa essa questão também do modo deixa os mortos enterrar seus mortos. Quanto a ti, siga-me. Aí, o Emmanuel fala, Jesus não recomendou ao aprendiz deixar seus cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula na sombra da morte sem morrer. Estão muitos andando, muitos mortos estão andando por aí. Mortos da alma, mas o corpo está andando perfeitamente, caminhando todo lado. Mas não está preocupado com a alma, não está preocupado com o lado espiritual. Há muitas trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. E ela fala em mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Então, muitos estão mergulhados em sepulcros de ouro, ou seja, preocupado com o seu bem material, com a sua riqueza. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa riqueza, estamos preocupados com o nosso vício material, nosso vício espiritual, nosso orgulho, nossa inveja, nosso ciúme, nossa bebida alcoólica, nosso cigarro, nossa cachaça, nossa droga. Outros mergulhados na amargura, na reclamação, na ilusão. Estamos mortos, porque estamos ligados às coisas que não são da alma. Aí ele fala, se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encerram-se em grades de sombra. Derrotados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras, com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente removíveis dos enganos fatais. Aí ela fala para a gente, ela dá conselho para a gente. Aprende a participar da luta coletiva. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho. Será que nós fazemos isso? Sair um pouquinho do nosso cômodo, da nossa tranquilidade, para sentir um pouquinho da dor do nosso vizinho, nosso próximo. Sentir a angústia do teu irmão. E ela fala, e ajuda quanto podes. É isso que é livrar-se da morte do espírito. Isso é livrar-se da morte do espírito. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existência. Então, todos nós usamos o que muitos fizeram por nós, né? Olha, só a gente pensar na nossa vida nós temos hoje. Nós usamos uma tecnologia maravilhosa, mas essa tecnologia veio de quem? Alguém fez tudo isso para nós, nos ajudou. Quando a gente alimenta, vai no supermercado e compra um arroz, alguém trabalhou para que aquele arroz fosse
estivesse ali pronto para a gente comprar e trazer e fazer. Então, ninguém é sozinho no universo. Todos nós somos co-participadores. Por isso, ela nos fala que nós precisamos de ceder. Ela fala que cedamos algo de nós mesmos, em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação de tuas obras de caridade. Mas, tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos, cuidado de enterrar seus mortos. E quanto a ti, vai ensinar o reino de Deus. Porque ele nos mostra que o cuidado material, deixa com eles. Eles querem, eles estão muito felizes para isso, vão deixando. Nós não vamos acompanhar eles sendo também mortos como eles, né? Nós podemos ser diferentes. Por isso que ele fala que nós teremos que fazer algo. Quando ele fala sair do nosso eu, da nossa zona de conforto e sentir o drama do outro. E quando a gente sente, dá vontade de mudar. Por isso, o Evangelho fala muito isso, né? Da questão das virtudes e mostra que nós precisamos sentir um pouquinho da dor do outro. Porque quem não sente o drama do outro não vai ajudar. Porque a pessoa está precisando de alguma coisa. Se eu não sentir o drama dele, eu não vou ajudar. Mas quando eu sinto um pouquinho do drama dele, aí vai surgir mais condições para que eu ajude. Então, a gente sentir o outro e sair de nós e trabalhar em benefício um pouquinho dos outros também. Era isso, nosso tempo já passou. Eu agradeço a cada um, né, que está participando com a gente e que cada um possa receber muita paz, muita luz durante esse dia, essa noite, e que o ensinamento do Cristo possa trazer essa paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E eu passo, então, a palavra para o nosso amigo Odilon, que vai fazer o encerramento e eu passo a distância. Fique com Deus.